Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Você está endividado? Nesse vídeo eu quero te mostrar dois caminhos que você pode seguir para poder limpar o seu nome de vez. Esse caminho eu chamo de tudo ou nada. No caminho de tudo é onde você tem que pagar e no caminho do nada é onde você não tem que pagar a sua dívida. E eu vou te mostrar dois passos para que você possa então pagar a sua dívida completamente e te mostrar duas situações para que você não pague a sua dívida. E nesses casos de não pagar a dívida, se você estiver sendo cobrado aí, eu vou te mostrar isso dentro da lei, você pode estar recebendo até uma indenização de 2 a 5 mil reais por danos morais. Então você vai escolher qual caminho seguir, o caminho do tudo ou o caminho do nada em relação às suas dívidas. Por isso eu já peço ao máximo que você deixe o seu like nesse vídeo, que você compartilhe com os seus amigos, porque isso é uma informação que muitos bancos não querem que você saibam, mas eu estou aqui para te instruir. Já quero adiantar também que este vídeo não é uma forma de induzir você a não pagar as suas dívidas, mas é ensinar você o jogo do mundo das finanças. Porque muitas vezes o consumidor fica sem quem possa defendê-lo em relação às dívidas. Os bancos pressionam, sabem como jogar esse jogo financeiro. Mas eu estou aqui para ensinar você, consumidor que está endividado, a entender como esse jogo funciona e começar a ditar algumas regras desse jogo também. Então vamos lá comigo aqui aprender as duas formas que você tem de quitar as suas dívidas. Tudo ou nada. Eu vou começar pela parte do tudo e depois na parte do nada eu vou te ensinar como você faz para não pagar as suas dívidas, ok? Então o caminho do tudo ou do nada é mais ou menos assim. Ou você paga a sua dívida à vista, ou você não paga absolutamente nada. Então se você deseja pagar as suas dívidas, só pague se você for fazer algum tipo de acordo à vista. Nunca negocie de outra maneira que não seja à vista. Por causa de quê? Por causa dos juros, ok? Só pague as suas dívidas se for à vista. Por isso guarde dinheiro. Guarde por 1 ano, guarde por 2 anos, por 3 anos. E quando você tiver condições de oferecer uma proposta, ofereça uma proposta à vista, ok? E aí também uma segunda dica para você que quer pagar tudo é: nunca refinancie a sua dívida. Sabe aquela história de que você, por exemplo, você pediu aí um empréstimo de 5 mil reais para pagar em, vamos supor, 10 vezes de 800 reais. E aí você vai pagar 8 mil reais, e aí você pagou a primeira parcela, pagou a segunda, pagou a terceira, chegou, não teve mais condições de pagar. E aí você vai lá no banco com medo de que ele coloque o seu nome nas SPC Serasa e tal, então você vai lá e vai tentar renegociar a sua dívida. E aí lá no banco o gerente vai te dar uma solução excelente. Qual a solução? Olha, já que 800 reais está mais pesado no seu bolso, eu vou baixar esse valor. Você vai pagar apenas agora por parcela 500 reais. Aí você fica muito feliz que agora ele baixou a sua parcela para 500 reais. Só que ele baixou essa parcela em 24 vezes de 500 reais. E aí você fez o quê? Você saiu de um buraco e afundou um pouco mais e foi para um buraco mais fundo ainda. Nunca refinancie a sua dívida, porque você vai pagar sempre mais. Para o banco, um devedor é o seu maior ativo. Todo banco gosta de pessoas que devem. E aí se você entra nessa jogada aqui, se você não pagava 800 reais, você não vai pagar 500 também. Não entre nessa jogada. Por isso, só volte lá se você for pagar à vista. Nunca refinancie a sua dívida. E aí, para você ter ideia, de acordo com o relatório do Banco Central, essa que está aparecendo na tela para você aí, são as taxas de juros em questão de parcelamento de cartão de crédito. Olhe lá o Banco BMG, quanto é que ele está cobrando de taxa de juros caso você for parcelar aí o cartão de crédito? 694,03% ao ano. Quando é que você vai sair dessa dívida? Nunca. Por isso, nunca refinancie. Aí você olhou, doutor, eu não tenho condições de pagar à vista, eu não vou juntar dinheiro, também não quero refinanciar. Então, como é que eu faço para não pagar a minha dívida? Então vamos agora para o passo 2 para você que não quer pagar, ok? E tudo isso que eu vou te ensinar está dentro da lei. Não é nenhuma pegadinha, está tudo normatizado. Então você vai fazer o quê? Apenas seguir as regras da lei, apenas jogar o jogo que os bancos sabem jogar muito bem.
E a primeira coisa que eu quero te ensinar é sobre a famosa prescrição. A prescrição está lá no Código Civil, no artigo 206. E diz assim, vou ler para você aqui o que diz o artigo 206 do Código Civil. Ele fala assim, prescreve, parágrafo 5º, em 5 anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Ou seja, a prescrição é perder o direito de cobrar. O direito de cobrar, seja na justiça, por meio da via judicial, seja por pressão em questão de colocar no Serasa ou no SPC, ou seja, enfim, de protestar a sua dívida. Então, uma dívida, ela prescreve em 5 anos, ou seja, o credor não vai poder lhe cobrar por meios judiciais, nem pode ligar dizendo assim, olha, você não vai para o SPC Serasa, olha, eu vou protestar a sua dívida no cartório. Não. Depois de 5 anos a dívida prescreve, então o credor perdeu o direito de fazer essas cobranças por essas vias aqui. Ou seja, o seu nome não vai mais constar no Serasa, a empresa não vai poder protestar essa dívida a mais. A única coisa que ela vai poder fazer é tratar com você de maneira amigável, fazer cobranças de maneira amigável. E aí, como a dívida já passou de 5 anos, é você que diz, ó, eu não quero pagar, não tenho condições, acabou. Ou você pode aceitar e fazer um pagamento à vista. Mas lembrando, a prescrição, a dívida não some. O que acontece é que a dívida não poderá mais ser cobrada por meio da justiça, o credor não vai poder mais te pressionar dizendo que vai colocar no SPC Serasa e também não vai poder protestar essa dívida. Mas sabe o que acontece muito em relação a protesto de dívidas, por exemplo? Vamos imaginar que tem uma dívida que ela é de 5 de outubro de 2011. Em 5 de outubro de 2017, essa dívida vira uma letra de câmbio. E aí a empresa vai lá e protesta essa dívida bem aqui. Agora essa dívida passa a ter validade até 5 de 10 de 2022, ok? Mas as empresas fazem isso de maneira errada. Por quê? O próprio Código Civil, no artigo 206, fala que essas dívidas estão prescritas, não pode mais protestar, não pode colocar no Serasa e não pode cobrar por meio da via judicial. Então, nesse caso aqui, as empresas erram ao pegar essa letra de câmbio e protestar ela. E aí eles têm até 2022, por exemplo, nesse caso, para fazer a cobrança, mas não pode, porque a dívida prescreveu. E aí, se você estiver recebendo muitas ligações, muitas cobranças de uma dívida prescrita, não pague uma dívida prescrita nesse caso aqui, ok? A não ser que você queira fazer algum acordo de pagar à vista, porque lembrando, ela não pode estar mais no Serasa, não pode ser cobrada por meio de justiça e nem protestada em cartório, mas a dívida ainda existe com a empresa lá de origem. Então, nesse caso, preste atenção que se você estiver recebendo ligações ou outras coisas mais, você pode receber uma indenização por danos morais, ok? Isso está onde, doutor? Que loucura é essa? Artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Aqui eu estou te ensinando de maneira legal, ok? O artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor diz exatamente o seguinte, vou ler aqui para você. Utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Eu quero só destacar para você o que diz assim, ó, afirmações falsas, incorretas ou enganosas. Então, às vezes, quando um credor te liga, alguém que comprou uma dívida podre que já prescreveu, ele liga falando, olha, o seu nome vai para o SPC Serasa. Olha, vamos protestar no cartório. Não pode mais, essa dívida já prescreveu, isso é uma informação falsa. E aí você pode processar, indo no juizado de pequenas causas, com base no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, pedindo uma indenização, e essa indenização pode chegar de 2 a 5 mil reais. Então, primeira coisa, antes de pagar a sua dívida, veja se ela já não prescreveu. Se ela prescreveu, aí é só você fazer o quê? Decidir se você quer ofertar algum valor para pagar à vista
ou se você não quer pagar, e assim você já sabe que o seu nome sai do SPC Serasa, não poderá ser protestado em cartório, não poderá ser cobrado via judicial. Interessante que se alguém te ligar e começar a fazer isso, que eu te falei aqui agora no artigo 71, você ainda faz o seguinte, processa a empresa, ganha a indenização e depois vai lá e paga à vista ela. Você vai pagar a empresa com o próprio dinheiro da indenização que você recebeu. Então, mais uma vez explicando esse vídeo para que você entenda esse mundo das finanças e também saiba quais são as regras do jogo. Comece a colocar as cartas na mesa. Um grande abraço a todo equilíbrio e até um próximo vídeo.